Bom dia, seus porcosfera, tudo bem? Hoje com mais um quadro. Hoje tem um quadro que começa de terça e quinta-feira, sobre memória do Porcão Fera. Vamos falar de alguns jogadores aí que fizeram história no Palmeiras. E eu vou falar de um aqui exclusivamente, de um aí que fez muito sucesso no Palmeiras. Que fim levou, sabe quem? O Valdívia. O que aconteceu com o mágico do Palmeiras? Vem com a gente aí pra gente trocar aquela resenha. Bom, vamos lá então. No novo quadro aí de memória do Porcão Fera, vamos relembrar a história de um dos jogadores mais talentosos que já passaram no Palmeiras. Ele, Valdívia, o Mago. Mas afinal, que fim levou o Valdívia? O que aconteceu? Mas vamos saber agora, tá certo? Bom, o Valdívia pra você, antes de mais nada, foi ídolo do Palmeiras? Então, comenta aqui a torcida na hora, depois do final aí do nosso vídeo, comenta o que você acha, se Valdívia realmente foi um dos maiores jogadores do Palmeiras, tá certo? Então, vamos falar aí um pouquinho. O Valdívia, ele era chamado o Mago, encantou a torcida, arrumou confusão, inclusive quem adorava ele era o Rogério Ceni, se todos lembram aí, o Rogério Ceni adorava o Valdívia quando estava no São Paulo. Decidiu os jogos e virou ídolo de uma geração. Então o Valdívia aí foi muito contestado aí no time do Palmeiras. Ele veio do Colo-Colo do Chile, para quem não sabe, e rapidamente chamou a atenção pela qualidade técnica. Era um mágico no meio de campo. Valdívia tinha algo diferente, ele tinha visão de jogo, passes geniais, dribles curtos e muita personalidade. Mas não demorou muito para a torcida começar a chamar, sabe do quê? De El Mago, o mágico, né? Mas o auge do Valdívia qual foi? Vamos lá. Entre 2007 e 2008, Valdívia viveu o auge exclusivamente no Palmeiras. Jogou muito nessa época aí e ele comandou um time conquistou o Campeonato Paulista de 2008. Naquele time ainda tinha jogadores como Marcos, Alex Mineiro, Kleber Gladiador. Então, Valdívia era o cérebro que dessa equipe. Mas o sucesso ainda também chamou a atenção da Europa. Valdívia o pessoal ficava muito de olho da Europa, de olho no Valdívia. Depois de brilhar no Brasil, Valdívia foi vendido em 2008 para os Emirados Árabes. A negociação girou em torno para o Palmeiras de 8 milhões de euros, muito pouco, né, na época, né, mas era o que tinha que ser feito. E o Palmeiras perdeu o seu principal jogador, mas a história entre Valdívia e o Verdão ainda não tinha terminado. Então, o Palmeiras aí realmente teve que vender o Valdívia por 8 milhões de euros, valor muito baixo. Eu acho que o Valdívia valia até uns 20, mas naquela época lá foi assim que foi vendido esse jogador. Em 2010, o Palmeiras surpreendeu e trouxe ele novamente, o Valdívia, de volta. E a torcida foi a loucura. A torcida, o Mago voltou. Mas esse segundo período foi muito mais complicado, porque o Valdívia, ele vinha de muitas lesões, suspensões e várias polêmicas fora do campo. O Valdívia baita jogador, mas veio com esses problemas na segunda passagem pelo Palmeiras. Mesmo assim, ele ainda tinha momentos de puro talento. O Valdívia, ele fazia mágica no meio de campo, mas era um jogador que vivia também muito no departamento médico. A conquista da Copa do Brasil foi o ápice. Mesmo com problemas físicos, Valdívia foi a peça importante pela conquista da Copa do Brasil de 2012. Graças a ele, o Palmeiras foi campeão em cima do Curitiba naquela época. E esse título foi histórico, porque colocou o Palmeiras novamente na Copa da Libertadores da América. O Valdívia era o cara, o monstro. A saída do Palmeiras foi em 2015, porque ele estava em altos e baixos e Valdívia deixou o Palmeiras. E apesar das críticas, muitos torcedores ainda lembram dele como um dos jogadores mais técnicos que passaram no Palmeiras. Eu acho que esse time do Abel Guardiola, se tivesse o Valdívia, cara, ia ser da hora. Após sair do Verdão, Valdívia voltou em alguns clubes ao redor do mundo. Clube como Deportes de Serena,
Mazatlan FC, Al-Ittihad lá da Arábia e outros aí, né? Ele encerrou a carreira oficialmente no profissional em 2022. E como vive o Valdívia hoje? Alguém sabe? Eu vou te contar. Hoje o Valdívia, Jorge Valdívia, vive no Chile, tá? Ele participa ainda de programas de TV esportivo, comentários sobre o futebol e eventos ligados ao futebol chileno. Tá? Valdívia também aparece bastante comentando jogos e analisando o futebol sul-americano. E aí, torcida? Vocês gostaram? Para você, Valdívia foi ídolo do Palmeiras? Ou poderia ter sido muito mais se não fosse as lesões que quando na segunda sua passagem? Comente aqui embaixo. E se você quer mais histórias como essa, se inscreva no canal do Porcão Fera, porque aqui a gente respira Palmeiras 24 horas por dia, tá certo? Então, comente. E outra coisa, uma dica legal, comente aí quem que você quer, você tá procurando saber, comente aí qual jogador, qual técnico, quem que você gostaria que estivesse no Palmeiras nessa época. Lembrando que terça-feira que vem nós vamos trazer outro jogador. Quinta-feira agora nós vamos fazer um debate tipo assim, se esse jogador viesse para o Palmeiras, se você fosse o Abel Pardiola, você colocaria ele no seu time? Então, venha para nós aí, vem trocar essa resenha, porque é muito importante a sua participação. Então vamos lá, segunda, Porcosfera. Terça, nostalgia, que fim levou. Agora o novo quadro aqui do Porcosfera, sempre às 19 horas. Quarta-feira, Porcosfera. Quinta-feira, debate aí, se você fosse o Abel Pardiola, quem você gostaria de colocar nesse time? Quem você escalaria? Tá certo? Sexta-feira, Boteco do Porcosfera. Sabadão do Porcão e Domingão do Porcão. Vem pra nós. É um quadro novo, estamos começando adaptação. Então fica aí pra você. Tá certo? Se inscreva, deixe like e compartilha pro teu amigão. Por quê? Porque o Porcosfera tá na área. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e avante palestra!